próximo dia 30 de janeiro é o Dia da Saudade. E nós estamos aqui no Complexo Vale do Cerrado, que é um dos cemitérios da Grande Goiânia, para falar sobre esse assunto. As pessoas que perderam alguém em algum momento da vida e que sentem a saudade, somente elas são capazes de entender aquela dor, aquele sentimento. E nós, como profissionais da área funerária, acompanhamos essa dor todo dia sob diversos aspectos, sob diversas condições, nas mais variadas situações. Acontecem todos os dias com qualquer pessoa, assim como vai acontecer um dia com a gente. E para entender um pouquinho isso, falar não só do lado de uma visão comercial ou de uma visão empresarial que a gente tem aqui dentro da empresa, eu queria conversar com a doutora Luana, que é psicóloga, e vai falar um pouquinho para a gente da saudade do lado do sentimento, de nos explicar um pouquinho dessa situação ou dessa palavra curta, que só existe no português, mas que tem um significado gigantesco para todo mundo, e acho que até para quem é estrangeiro, o dia que entende essa palavra, sente ela no coração. Então, por favor, doutora Luana, fala com a gente aqui um pouquinho, vamos entender isso também, vamos trocar ideia aqui, trocar um pouquinho de experiência. Eu queria te agradecer, né, pelo convite, porque eu acho também muito válido, né, ser inserido a parte da psicologia nesse tema, né, e vir fazer essa parceria com vocês é de muita importância, porque a parte psíquica nesse processo, ela é a mais afetada, né, e a gente estava conversando ali um pouquinho antes, como cada familiar pode lidar com essa perda, né. Então eu achei muito interessante ver que é uma data marcada para o Dia da Saudade, né? Assim, uma data. E para a psicanálise, Altair, a gente só precisa marcar aquilo que a gente ainda não entendeu direito. É até, inclusive, o processo que a gente estava conversando da tatuagem, por exemplo. Se eu preciso marcar alguma coisa, ela não está muito bem estabelecida, porque senão seria natural. Então, a saudade, ela envolve, assim, o efeito que a gente, o como a gente vai lidar com a saudade, ela é reflexo de como a gente lida com as nossas perdas. Né? Então, você estava falando da pessoa que perde um ente familiar, da pessoa que, nesse período de Covid, né, que quantas pessoas perderam alguém da família, quem não perdeu diretamente soube de alguém próximo, foi um momento muito difícil que a gente passou. E as pessoas ainda estão tentando entender, né, de qual é o lugar da saudade diante da dor. Porque eu acho que o papel da psicologia é pegar essa dor, porque nem toda saudade ela é boa, né, mas pegar essa dor e transformar ela em amor. E no amor fazer disso ação, né? E eu fiquei muito feliz com o convite, porque, como eu estava te dizendo, eu acho que o nosso trabalho ele é em comum, porque os pacientes eles vêm de uma forma inesperada, às vezes vêm numa emergência ali onde é o não... mesmo que acontece aqui. Assim, e aí tá ali vulnerável, tá perdido, precisando encontrar, né, um lugar de escuta, um lugar de acolhimento. E o trabalho de vocês é fantástico, né? E estava dizendo para o Robson que eu virei garota propaganda aqui do Vale do Cerrado porque eu participei de um ritual de cremação de um amigo da família. Foi o ritual mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Foi muito bonito, o acolhimento com a família, a oportunidade de despedir, né? Porque não ficou só naquela coisa do corpo. Vocês conseguiram pegar a história, pegar a dor ali, foi transformando em amor, e foi muito legal como cada um foi saindo do processo da cremação, assim, de lembrar do Tainet, de cada momento. Vocês fizeram isso assim de uma forma impecável. E aí eu fiquei curiosa de saber como que ficou o processo do ritual aqui no momento de Covid. Então, em primeiro lugar, eu lamento a perda do seu amigo, como você mencionou, mas fico feliz de a gente ter poder
ter podido entregar para vocês, para a família, para os amigos, uma cerimônia marcante, uma cerimônia que correspondesse à memória daquela pessoa. E esse é o nosso intuito aqui. Nesse momento de Covid, particularmente, foi muito difícil, não só para nós, como pessoas ou como funcionários aqui da empresa, receber essas pessoas, mas tudo que mudou do dia para a noite. Porque em março de 2020, quando se falou de Covid, falou de lockdown, de conter a população rodando, né, saída de casa, assustou todo mundo, era coisa fora da nossa realidade. Então nós, como funcionários, como pessoas, nos assustamos, a sociedade, de modo geral, ficou todo mundo muito assustado, e aí vieram as determinações, as situações todas que foram acontecendo. Então, num primeiro momento, ficou suspenso todo e qualquer velório, né? Não podia ocorrer aglomeração de pessoas. A pessoa que, porventura, perdesse um familiar ou alguém por Covid, não havia nenhuma cerimônia de despedida. Essa pessoa era trazida direto do hospital para cá, a urna era lacrada e ela ia direto para o jazigo ou para a cremação. Então, a família não tinha oportunidade de se despedir. E a gente sabe que esse processo do luto, a despedida faz parte dele. Sim. Né? Foram dias que nós nos assustamos muito aqui. O movimento ele teve picos e teve descidas aí, ele foi de altos e baixos. Teve dias aqui da gente sair daqui muito abalado. Em março do ano passado, em março de 2021, que foi o pior momento da pandemia para nós aqui em Goiás e para vários lugares do país, a gente fez mais de 300 serviços no mês. Uau. Então é um volume muito grande de trabalho, a gente tem uma equipe reduzida, esses funcionários assustados, com medo de se contaminarem, Sim. Não existia uma vacina. Eu me lembro muito bem de um dia aqui que era chuvoso, me pareceu cena de filme, desses que a gente vê na TV, no cinema, mas assim, você olhava para o Campo Santo, que é onde ocorre o sepultamento, um atrás do outro, e você só escutava uma mãe chorando por um filho, um pai chorando a perda de um irmão, ou de um filho, ou da esposa, e assim por diante. Um filho chorando a perda do pai. E isso foi muito triste. Foram dias que nos trouxeram uma dor muito grande aqui. Nós, como pessoas, como profissionais, também sentimos isso. Muitas vezes éramos questionados, os nossos familiares mesmo, pô, mas você vai trabalhar, eu estou em casa, e o que acontece? Não, a gente tinha que prestar esse serviço. Né? Era nosso dever também. Então, nós sofremos com isso. Graças a Deus, eu falo isso particularmente, eu não perdi ninguém da minha família, próximo assim, para o Covid. Eu tive um grande amigo que eu perdi o ano passado, mas foi a única perda que eu posso lamentar, de fato, próxima a mim, pelo Covid. Não que eu não lamente os milhões de pessoas aí que foram embora do mundo inteiro, mas que eu senti que estava próximo. E aqui na empresa a mesma coisa, a gente só ficou sabendo de pessoas próximas, eventualmente alguns familiares de colaboradores. Mas foi uma dor muito grande. E aí, o dia da saudade, a gente tenta ressignificar isso. Porque tem os momentos para as pessoas ressignificarem a morte. O finados é um deles, né? Então, é uma dessas datas que ocorrem, que a gente percebe o cemitério fica lotado no dia de finados. A gente faz algumas ações, realizávamos missa ou culto, alguma coisa assim. Hoje, até o momento, ainda não está podendo organizar. Esperamos que em 2022 possa ser feito. Mas eram alguns momentos em que você via isso, né? As pessoas ressignificando. E hoje nós percebemos que as pessoas estão até um pouco com medo disso também. Aquele contato próximo, a proximidade, algumas pessoas ainda estão muito assustadas. Algumas com razão, outras nem tanto, não vou entrar no mérito, mas você percebe isso. Tem gente com medo ainda, tem gente assustada. Na realidade, uma pandemia é algo totalmente fora da caixinha pra gente. Sim, pegou todo mundo de surpresa, né? Foi uma coisa que a gente não teve tempo para pensar, não teve tempo para elaborar, entender. E essa situação de incerteza que a gente está vivendo agora, é muito importante que a gente consiga ter a consciência até onde a gente consegue ir e aonde a gente precisa pedir ajuda,
né? Quando a gente precisa pedir ajuda. Porque você disse, o trabalho não parou, meu trabalho também não pôde parar, também de suma importância, né? E cuidar desses familiares, eu também não tive uma perda próxima, mas meu marido foi para UTI, quase faleceu, meu pai ficou bem ruim. E vários parentes de pacientes faleceram. Então, assim, tive que lidar com esses pacientes de uma forma direta, né? Com esse processo de não poder velar os seus. Então, eu acho muito pertinente essa data, como eu disse, do nosso trabalho, porque precisa saber perder para ganhar e a gente não está preparado para perder, não está, nunca, não existe uma prevenção para isso. Mas a gente estava falando do ressignificar, né? O poder falar do que a gente viveu é muito importante. E o que eu vejo, às vezes, dentro do consultório com amigos, é que quando se perde alguém por morte, né? Assim, quando se perde, porque a gente, quando falar da saudade, a gente tem saudade. A gente estava conversando, brincando aqui, falando do MacGyver. Muita gente não vai lembrar. Não vai saber. A gente dá saudade. Você lembra da infância, né? Da infância, justamente, né? Que conversando, você falando do canivete, a gente conversando sobre essas coisas, a saudade, a gente tem saudade da infância, a gente tem saudade de coisas que a gente fazia e não pode fazer mais. E hoje nossa sociedade não permite com que a gente lide, que a gente sinta essa saudade. Tem todos os mecanismos possíveis para que abafe isso daí, isso não é bom. Porque assim, a saudade ela vem de uma falta, né? Tem uma música, eu não lembro quem escreveu, que falava assim: só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E é bem isso mesmo, a gente se dói ao pensar das coisas que a gente não pode viver de novo, né? E às vezes tem um ditado, né? O rio não passa, não corre da mesma maneira, não vai passar da mesma maneira. Então, assim, por mais que a gente às vezes vai lá e volta no mesmo lugar, vai fazer a mesma coisa, não é aquela sensação de novo. Mas isso pode amenizar um pouquinho essa dor da saudade, né? Vai dando... Aquela saudade antiga, você falou de voltar, você usou uma palavra aí agora que falou da prevenção, né? E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi aqui no Vale do Cerrado, logo que eu vim para cá, está na logo da empresa: viver e prevenir vale a pena. É a frase institucional da logo da empresa. E aí, num primeiro momento, você olha isso e fala, poxa, né, meio contraditório e tal. É um cemitério, mas falando viver vale a pena, vale. Cada vida é extremamente importante. E aí, esse lado da prevenção, a gente viu muito isso no Covid, porque aqui a gente atua com a venda de todo o produto funerário. Mas aí você fala de um lado da prevenção, às vezes a gente se preocupa com a academia, se preocupa com o tratamento médico. As coisas que nós não estamos preparados primeiro, perder alguém. Óbvio, nenhum de nós está. A segunda é para lidar com a burocracia que envolve a morte. Sim. Só depois que eu entrei aqui que eu fui entender. E ela é muito grande, é muito pesada, essa burocracia toda, que a máquina, que somos um país burocrático, e que nos impõe. Às vezes eu vejo clientes ficam nervosos com os atendentes aqui, e reclamam de preço, que a gente está botando um preço no amor que ele tem pela mãe, pelo pai. Não. Aquilo ali é um serviço que a empresa presta, ou é um produto que ela está te vendendo, e existe um preço. O valor que aquele ente tem para aquela família, seja um pai, a mãe, o irmão, o filho, não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague. Isso está longe da gente de colocar um preço nisso, é um valor, não nos cabe. Mas é que você vê a falta de preparo das pessoas para lidar com esse momento, né?
E aí você observa, em alguns casos você vê até algumas famílias constrangidas, uma pegando dinheiro emprestado, alguma Sim, coisa assim juntando e acontece, faz primo, tio, vaquinha. sobrinho, alguma coisa assim Uhum. e tal. É do processo. Aí eu falo que é da cultura do nosso povo. Deixa acontecer, aquela história enterra em qualquer lugar, joga no Aham. buraco. Né? Você ouve Uhum. muito isso, a gente sempre ouve essa piada. Mas é aquilo que eu falo. Quantas pessoas você encontra jogadas na rua? Você não Uhum. encontra dessa maneira. Sempre tem Sim, alguém que vai sim, cuidar. cuidar. Né? Então, esse viver e prevenir que o Vale do Cerrado prega foi uma das coisas que mais bateu no meu coração, que eu senti. Nossa. Uhum. Achei muito interessante isso e recomendo. Aí eu passei a entender essa preocupação de você olhar, porque se eu faço um seguro da minha casa, eu faço um seguro do meu carro, Uhum. vou me prevenir, faço um exame médico, vou para academia, faço uma série de coisas. Por que não pensar nisso? Nesse Sim. amparo? É uma forma de você deixar a sua família amparada sem aquela preocupação no momento. Uhum. E E é que aí, importante falar isso com mais naturalidade, porque isso envolve uma organização. É sim, isso que mais me chamou a atenção. Porque a gente não previne a dor. Eu estava falando da prevenção da dor, sim, mas a gente ameniza. Então, nesse momento onde as coisas estão desorganizadas, onde a gente não consegue pensar direito, então você pensar que você pode se organizar é igual um plano de saúde, sim, né? exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que existem as polaridades. A gente vai tratar da vida e vai chegar um dia a lidar com a morte. E tendo essa possibilidade de que vou me organizar para isso, se acontecer, não vai dar trabalho para quem ficar, porque aí eles vão cuidar de outras coisas, porque vai estar já garantido, assim, vai estar organizado isso dentro do que é possível, né, para cada um. E isso é muito importante, então a gente tem que mudar a cultura. A gente tem que mudar a cultura de saúde aqui no nosso Brasil Sim. e ainda mais aqui em Goiânia também, né, que tem essas limitações, porque é saúde também. Saudade também, né? Sim, Esse sentimento que você falou sim. da gente lembrar de algumas coisas da infância, eu me lembrei da minha avó. Na hora que você estava falando de Uhum, brincadeiras ou de personagens da infância, eu me lembrei da minha avó. Né? Fazer um bolo, aquele perfume de vó, alguma coisa uhum. assim. Eu me lembrei disso. Isso aquece o coração. Né? Então, lembrar faz parte. Essa saudade faz parte. Lógico, a gente lembra de coisas ruins, tal, uma série de coisas, mas essa saudade, principalmente dessa pessoa que se foi, e ela era importante para você e marcou sua vida, por que não homenageá-lo no Dia da Saudade? Ou em Justa. qualquer outro dia do ano que você julgue necessário, que você julgue pertinente, né? Faça sua oração por ele, um pensamento positivo, uma energia positiva. Não estou incentivando nenhum tipo de religião, mas cada um vê de uma maneira. Né? Acende uma vela, deixa flores no cemitério, alguma coisa assim. Sim, isso é Né? muito importante. Hoje a gente está carecendo de memória, Exato. né? E assim, se a gente precisa poder falar do que gerou vida. Você está falando do bolo, ao poder falar da vida que a sua avó, esse cheirinho do bolo, ela faz parte também da sua história. Então, Sim. ao rememorar ela, você também rememora você, aquilo que fez parte de você. Então, às vezes as pessoas, a nossa cultura é a cultura da emergência, né? Então, a gente precisa sair um pouco dessa condição, buscar ajuda psíquica, buscar a organização financeira, buscar uma organização emocional, uma organização, você estava falando, né, do processo do morrer aí, de se organizar para que as coisas fiquem mais estruturadas, Mais mais leves. assim, né? Porque já a vida já tem o seu pesar. As coisas já são difíceis. Então, assim, a gente terapia não é para louco. Os loucos se beneficiam disso. Só levaram a fama, É, né, nessa história. apesar de que, assim, né? Eu ainda acho que todo mundo tem um quê Tem um de. pouquinho de louco. E a gente precisa, até para dar conta dessa existência, mas assim, a gente precisa sair desse estigma, né, para buscar, porque, inclusive, Altair, você estava falando por não tá tendo, né, o velório, e você viu muitas famílias ali chorando e tentando ressignificar essa saudade.
grande parte das pessoas, depois desse Covid, não conseguiram elaborar o luto. E aí, isso vem para o corpo. E isso reflete no trabalho, então o adoecimento do trabalho aumentou, as doenças, né, aumentaram e de ordem psíquica. Então, a síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Então, às vezes, a pessoa levanta arrastada. E isso é importante que a pessoa busque tratamento, para que ela consiga, como a gente estava falando, pegar essa saudade e olhar essa falta e ver o presente que essa falta está dando, entendendo que a gente não vai poder ter tudo. Não vai. Mas a gente pode fazer alguma coisa com o que a gente tem. A partir dali. Alguma coisa. Catar os caquinhos e levantar. Né? Então, é contar com quem está disposto a ajudar. Então, assim, que bom que vocês estão fazendo isso. Que bom, que legal esse bate-papo, dessa oportunidade de quem está ouvindo, né? De se abrir tanto para o Vale do Cerrado quanto para a terapia. A gente tem uma clínica com 14 psicólogos no Jardim América, está aberto, disponível para quem quiser ir, né, para o atendimento. E a nossa casa também está aberta para vocês, porque vocês de verdade abriram um novo olhar para mim desse processo do luto. Eu acho que vocês conseguiram trabalhar essas duas coisas de uma forma muito bonita e torço muito para que isso volte. Vocês já têm aqui, quem chega aqui, gente, é muito bonito, é muito bem cuidado as coisas aqui, né? O que eu acho mais incrível porque vocês cuidam nos mínimos detalhes. É numa flor, o jardim daqui é muito bonito. Então, assim, são coisas que amor tá nisso, nos detalhes, né? É verdade. A gente tenta cuidar, com certeza, nos esforçamos o ano inteiro para isso. Que bom que você mencionou isso, eu fico muito feliz, porque a gente tem orgulho disso aí, dos jardins aqui, os funcionários normalmente tiram muitas fotos. Se você vier aqui na época dos IPs, você vai ver que estão todos floridos, fica maravilhoso. A gente tem IP amarelo, IP branco, aí fica IP rosa, ficam todos muito bonitos. É uma forma da gente homenagear quem está aqui com a gente. Porque assim, se você perdeu alguém e trouxe ele para cá, para que ele fique aqui, a morada eterna dele, o mínimo que a gente pode ter é respeito e consideração por você. Então é isso que a gente tenta entregar, né? Eu te agradeço demais essa oportunidade, esse bate-papo, da gente tentar entender um pouquinho saudade, luto, esse momento aqui. O Covid derrubou todo mundo, derrubou preconceitos, derrubou barreiras, derrubou... Não teve raça, não teve distinção de raça, religião, nem nada. Acometeu todo mundo. Todos nós. Mas é um processo, acho que nós, como humanidade, ou como seres aqui, desse planetinha aqui, vamos superar sim, essa, com certeza. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento, doutora Luana, a toda a equipe de produção que fez isso, ao Vale do Cerrado por nos proporcionar esse momento aqui. E uma boa tarde a todos, muito obrigado. Eu espero uma outra oportunidade de bater mais um papo aqui e levar um pouquinho mais de ideia, de conhecimento para vocês. Nossa casa está aberta com todo o respeito para todo mundo, no modelo de prevenção, é aquela velha história, eu não desejo mal a ninguém, não torço para nada disso, por favor. Mas somos uma empresa que presta serviço e estamos aqui para fazê-lo da melhor maneira possível, com respeito. Mas viver e prevenir vale a pena. Muito obrigado e boa tarde.